Fala galera, hoje a gente vai ver 6 dicas de como a gente pode pensar em inglês, tá? Então relaxa aí, fica tranquilo que a gente vai começar o vídeo a partir de agora. Dica 1. Imersão. Quando você costuma colocar as coisas em inglês no seu computador ou no celular ou em algum jogo ou coisa que você tem costume de ter acesso, você vai estar colocando o inglês mais na sua rotina e fazendo com que você fique mais imergido naquilo, tá? Então, tente colocar coisas em inglês o máximo que puder na sua rotina e no seu dia a dia, que você vai melhorando cada vez mais o uso do idioma na sua mente e você vai cada vez mais tornar o ato de pensar em inglês mais automático. 2. Acostume-se a pensar em inglês. Você tem que se acostumar a pensar no idioma que você quer, em vez de você sempre traduzir tudo que você quer saber no idioma. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Isso aqui, em português você já sabe o que é, né? Tá até um pouquinho coisado, mas não tem nada não. Em português você já sabe o que é, não sabe? Beleza. Agora, a partir de hoje, esse objeto aqui, essa fruta, não é mais maçã, tá? A partir de hoje, na sua mente, esse objeto aqui se chama Apple, ok? Então, é assim que você consegue, aos pouquinhos, transformar as coisas que você vê e que na sua cabeça tá em português, você consegue deixá-las em inglês na sua mente. Deu pra entender mais ou menos? Então, isso aqui é um relógio, né? Em português. Beleza. Só que quando você tá pensando em inglês, você não vai, traduzir, por exemplo, relógio, watch, não. Você já olha para esse objeto aqui, olha para os detalhes dele, para as cores dele, para as características dele e vai pensar que essas são características de um watch, não um relógio. Isso agora é um watch, ok? Acho que deu para entender mais ou menos onde é que eu quero chegar, tá? Então vamos para a dica número 3. Pra Patrick, eu tô pensando no Bob Esponja. Mas beleza. Repetindo. Dica 3. Pratique frases completas. Então, não foque apenas em palavras isoladas, tá? Foque, quando você estiver aprendendo, em palavras junto com outras palavras, formando expressões, certo? Então, em vez de você aprender an apple, você tem que tentar aprender a expressão completa. This is an apple, ok? Então, procure aprender a frase completa para você não ficar só picotando as informações, tá? Isso vai ser muito bom para você a longo prazo e vai deixar você sair do básico para o intermediário, que é quando você já consegue formar frases e se expressar um pouco, ok? Dica 4. Pratique. Pratique sempre que possível. Sempre que você tiver a oportunidade de pensar em inglês, você deve fazer. Um exercício muito bom que eu costumo fazer para praticar eu pensar em inglês é eu começo a pensar comigo mesmo, com meus botões, com o que é que eu fiz ontem, ou o que é que eu fiz semana passada. Ou, por exemplo, eu começo a tentar me contar como é que eu contaria em inglês a história de um filme que eu assisti ou a história de uma série que eu assisti, sacou? Então, isso é um exercício muito bom para você praticar no inglês, tá? Agora, óbvio, se você não souber alguma palavra, você tem que procurar traduzir e tal, procurar entender, procurar aumentar o seu vocabulário. Tá? Mas você tem que sempre evitar estar traduzindo sempre, porque você tem que tentar ter confiança e usar o seu conhecimento. Dica 5. Fale em voz alta. Quando você fala em voz alta, você está praticando a pronúncia e quando você faz isso, você usa o idioma puro, tá? Você não vai estar traduzindo na sua mente, você só vai falar. E quando você falar, é legal que você coloque na sua mente o objeto ou a ação que você está falando, tá? Vou dar um exemplo. Jogar futebol. Beleza? Play soccer. Então, quando você estiver falando a frase
play soccer, você não traduz jogar futebol, você imagina na sua mente como se tivesse jogadores playing soccer ou você mesmo playing soccer, ok? Então imagina aí jogadores da Copa, eu sei que é triste, a gente perdeu ano passado, mas imagina essa situação, ok? Que vai dar certo para você. Dica número 6. Não tenha medo de cometer erros. Uma das coisas mais legais de você pensar em inglês é que você não vai ter aquela pressão de ter que errar e tal, porque você está fazendo com você mesmo. Então você pode ter essa tranquilidade. Não tem que ter a pressão de outra pessoa te julgando. Então é um ponto muito positivo para você começar a desenvolver o idioma, certo? E vamos encerrar com a dica bônus, que é a dica número 7, que é divirta-se. Um idioma só é aprendido se você não tiver pressão quando você está usando ele e quando você está aprendendo ele também. Porque se você tiver uma certa pressão, vai ser como se você estivesse decorando e depois esquecesse. Agora, quando você tem prazer em fazer aquilo, ou seja, quando você se diverte, aquilo não, passa a não ser mais estudar e sim a aprender. E quando você faz isso, você torna o idioma automático, você se sente mais motivado a aprender mais sobre o idioma e a falar e a se comunicar. E aquilo vai ser uma coisa que faz parte da sua personalidade, tá? Então busque isso, que eu tenho certeza que você vai conseguir pensar em inglês e se tornar uma pessoa bem comunicativa no idioma que você quer falar, que é o inglês, né? Acredito que seja o inglês. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um pouquinho de trabalho para fazer ele, então por favor, deixa o like. Se você gosta do meu conteúdo, se você aprecia o meu trabalho, se inscreve aqui embaixo, tá? Porque isso me ajuda demais a crescer o canal, porque eu tô começando, né? Então, me ajuda aí, dá essa força, por favor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho, bye bye.